Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Mais um Papo Efetivo, Desafio do Líder. Hoje, o episódio número 12, um convidado muito especial. William Ickberger é diretor executivo da QLL, um dos maiores especialistas em armazenagem e centros de distribuições que eu conheço, palestrante, host de um canal fabuloso que eu convido todos a seguir, que é o canal Melhore Sempre. Ele é um cara extremamente focado, estudioso, é um grande cantor também, nas horas vagas, às vezes com lindos clipes já, dupla sertaneja e tudo mais. E além de tudo isso, ainda é meu amigo e participou do MBA na FGV. Bem-vindo, William, para o nosso episódio número 2. Por que as pessoas trocam de empresas, meu amigo? Ô, Thiago, porra, cara, é uma honra muito grande. Eu estou feliz de verdade, de coração, de estar aqui com você. Primeiro porque eu te admiro muito como pessoa e como profissional. A gente, desde o MBA, a gente já era muito ligado, porque a gente já tinha uma sinergia muito grande de pensamentos, enfim. E eu já vi que passaram tantas feras aqui no seu podcast antes de mim, né, cara, que eu fiquei muito lisonjeado de verdade em fazer parte desse rol aí de convidados. Eu espero, de fato, dar o meu melhor hoje aqui, pode contar com o meu máximo, né? Espero que agrade aí, que esse conhecimento que a gente vai dividir aqui possa ajudar, que é o objetivo nosso, com certeza, ajudar o máximo de pessoas possível, né? E tô aí, estamos à disposição. Você já quer que eu comente um pouco sobre isso? Cara, vamos lá. A grande ideia aqui é que a gente troque figurinhas de por que as pessoas trocam de empresas, né? O que a gente lê, o que a gente ouve, ou as estatísticas que para nós são divulgadas é por causa de chefes e ambientes tóxicos. Mas eu quero que a gente vá mais profundo nisso. Será que é só isso? Ou como as pessoas também podem mudar os ambientes, mudar os comportamentos, ou ajudar os seus líderes a se tornarem líderes melhores? O quanto só é culpa do líder? Sempre é culpa do líder? A maior responsabilidade é dele? É sim, mas como, quando não está bom, eu posso fazer diferente? Minha resiliência. Eu quero adentrar esse universo, sabe? Quero provocar o colaborador também. O quanto é que ele faz de diferente? Então, o começo é... Por que, na sua opinião, as pessoas efetivamente trocam de empresas? Muito bom tema. A gente está falando, obviamente, sobre uma questão mais de liderança, mas a gente tem que também falar do liderado, né? Porque não existe líder sem liderados. E veja, eu acho que é um conjunto de fatores, obviamente. A gente sabe que, majoritariamente, até pelo que as pesquisas mostram, a maioria das pessoas que realmente pedem demissão, né, não é por motivos salariais, financeiros, e sim porque gestão tóxica, um líder direto, principalmente o líder direto muito tóxico. E, infelizmente, isso é uma realidade que não é de hoje e que também, infelizmente, não vejo acabar no curto prazo, né? Assim sendo, a gente tem que analisar com um pouco mais de profundidade para entender, de fato, as causas raízes disso e aí sim poder desenvolver ali habilidades para poder driblar isso e ter uma vida um pouco menos complicada no trabalho. Eu sou um cara que você me conhece, eu sempre analiso as coisas do macro ao micro, né, Thiago? Eu sempre falo isso. Então, veja, a gente, às vezes, pode analisar a situação de uma ótica e ter um julgamento um pouco raso das coisas. Só que se a gente parar para pensar, falando da ótica do liderado, e principalmente dessa geração mais recente, que a gente sabe das gerações, das variações desde a X até hoje, o milênio e tudo mais, a gente entende que você, por exemplo, que estamos ali nos quarentão, ali tudo mais, a gente, quando era criança, fomos criados num contexto bem diferente do que, por exemplo, você cria os seus filhos hoje, tá? Bem diferente em que sentido? Nós éramos muito mais expostos aos riscos, e riscos em geral, né? O carro não tinha cinto de segurança, a gente jogava bola na rua, a gente pegava a bicicleta e ia lá para o outro bairro, nossos pais às vezes nem sabiam que a gente estava fazendo isso, a gente realmente vivia num contexto muito mais desafiador, né? Eu digo que a gente vivia meio que na selva antigamente, sabe? E a gente tinha que conviver com os leões ali, com várias ameaças. E isso foi forjando a gente de uma tal maneira que hoje, quando a gente chega no mercado de trabalho, a gente se depara com problemas, até complexos e com lideranças e com pessoas tóxicas, a gente foi forjado muito na dificuldade, então a gente tem muito mais capacidade e resiliência para poder lidar com tudo isso. Hoje, a geração mais recente, e você com mais propriedade do que eu pode me dizer isso, os filhos eles são criados de uma forma muito mais com superproteção, né, de uma forma mais blindada aos fatores externos do mundo. Então, o que vai acontecendo? O pai que blinda muito o filho, esse filho ele vai chegar na escola e a escola não vai ter uma conotação de ensino com uma ótica profissional, ele vai ensinar
matérias que, por vezes, podem ser aproveitadas ou não um dia no mundo profissional. Então, ele só vai se deparar, de fato, com os leões ali da selva quando ele chegar no mercado de trabalho. E aí, o que vai acontecer? Como ele nunca sofreu, ele sempre foi muito super protegido, quando ele chega no mercado de trabalho e se depara, por exemplo, com um gestor que é um pouco mais incisivo, que é um pouco mais, enfim, até rude em alguns momentos, ele simplesmente amolece, ele simplesmente não sabe lidar com aquilo, porque ele não foi forjado para isso. E isso vai, na primeira ele engole, na segunda ele já fica mais assim, ele já chega em casa chorando. Na terceira ele já começa a falar, não quero mais, eu vou lá para me colocar para o mercado porque eu vou buscar outro emprego. E aí ele vai para outro emprego e acontece a mesma coisa, entende? Então a questão muitas vezes não é, obviamente, que a gente sabe que sim, vamos falar dessa ótica do líder também, mas é muito mais da falta de resiliência hoje das pessoas, entende? Do que necessariamente, sobre o meu ponto de vista, do que necessariamente sobre o ambiente. Enfim, quer que eu fale agora sobre a ótica do líder? Não, eu acho, cara, o seguinte, acabei de voltar de uma reunião na escola dos meninos mesmo, e vai muito de encontro com o exemplo que você está dizendo, porque eu fui lá dizer o contrário para a diretora, dizer que eles precisam de regras, as regras são iguais para todos, eles não são diferentes por serem gêmeos ou por serem de qualquer outra forma, eles acompanharem a turma da frente também não os fazem diferente de ninguém, e que elas precisam usar muito a habilidade de comunicação, que inclui tom de voz e linguagem corporal. E ela olhou para mim e falou, sério? Eu falei, sério. Em casa tem regras. E na escola vocês têm sido um pouco mais flexíveis. Então, o que eles fazem na escola, que são praticamente anarquistas, né? Que é as reclamações que eu tenho recebido é que os meus meninos são anarquistas. Então, eu fui entender, e aí eu pedi vídeos, eu entendi situações, e eu falei, eles são anarquistas porque em casa eles não são permitidos a fazer isso, e aqui vocês permitem. Então, a gente precisa cortar, alinhar e explicar. Por quê? A gente está numa fase, você tocou muito no tema de como nós fomos forjados, ainda a gente foi forjado na cinta, né? Fomos forjados no castigo, e tudo isso hoje é discutível, né? Passei, sim, por vários processos terapêuticos e tudo mais para entender a origem da agressividade, a origem da raiva, a origem da frustração. Isso sempre vai ter, porque o ser humano vai guardando e vai gravando a sua evolução dentro, mas mais efetivo que isso também é... E não sou a favor de bater, tá? Pelo contrário. Nem eu. Acho que tem que conversar, acho que tem regras, mas ele tem que entender quando é uma ordem, quando não tem discussão e quando não tem. E esse é um exercício interessante, que eu me preocupo muito com os meninos, os limites, os deveres e as obrigações. Então, aqui tem obrigações. Uma criança de 5 anos aqui, arruma o quarto sim, guarda os brinquedos sim, tira o tênis e leva para o quarto sim, perfeito. Terminou de brincar, guarda os brinquedos, ajuda a fazer o jantar, ajuda a fazer o café da manhã, sabem fazer o café, sabem, manuseiam facas sem problema, manuseiam tesouras sem problemas, sabem que fogo queima, enfim, essa legal. É a forma que a gente trata. Hoje é mais difícil mesmo brincar na rua, moro numa região que não dá para jogar embora na rua, mas brincam no clube, jogam bola, têm contato com outras crianças, eu acho que é muito, muito disso. Mas por que tudo isso, cara? A nossa geração que jogou Atari e depois passaram aí agora pelos Super Playstations e Xbox, eles passaram por uma adaptação desde o Master System, do Mario e do Sonic, onde morreu, muito. Começa de novo. E para eles é assim, né? E é uma geração que preza muito mais por qualidade de vida e a nossa por sonhos maiores. Mas a parte legal de tudo isso é que esse mix não tem certo ou errado. Esse mix tem que saber se adaptar. E eu acho que é aí que está o grande segredo. Nem tudo é de um jeito, nem tudo é do seu jeito. E o grande lance, acho que a grande sacada, que eu acho que os grandes líderes têm perdido a mão, se é que eu posso chamar assim, é de não ter o trabalho, primeiro, de se autoconhecer, isso eu falo muito, com o autoconhecimento que você sabe como você funciona, e aí a partir do seu autoconhecimento, você consegue gerar empatia, porque você tende a tentar entender o outro para poder dar um melhor direcionamento, né? Ainda posso pegar o exemplo da própria escola dos meninos. Os seus meninos do nada batem. Os seus meninos do nada... Do nada, eu falei, professora, senta aqui, vamos conversar. Do nada. Do nada é muito, né?
Aí eu pedi lá para a diretora, falei, vamos ver o vídeo desse ocorrido, por favor. Né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? E aí o que ela falou do nada, ela estava conversando com a outra professora, ela não viu mesmo, mas ela escreve para mim do nada. Não, vamos entender o comportamento dele. Puta, ele chutou o menino, tá certo? Não, não tá. Claro. Mas por que chutou o menino? Ah, porque o menino tinha subido em cima dele. Ué. Caraca! Foi do nada? Não. É pra bater quando o menino sobe? Não. Então, filho, vem cá. Ó, quando ele subir em cima de você, chama o professor, pede pra ele sair, fala que você não quer brincar. Mas não é do nada, né? E a mesma coisa para os líderes. Você entende o contexto todo? Sabe o que está por trás? Perfeito. Será que você sabe onde cada colaborador mora? Você sabe o que cada colaborador passa para chegar? Você sabe se o colaborador é feliz ali, se ele gostaria de fazer outra coisa? Sabe qual é a formação dele e a função que ele exerce? Você tentou ajudar ele a ir atrás do sonho da formação? Né, cara? Muito louco isso, né? Eu brinco muito com esses exemplos das lideranças. Porque, por exemplo, em casa mesmo. A história da minha esposa. Quando nós casamos, ela estava terminando um MBA em administração, na própria FGV. Eu falei, caraca, mano, minha mulher quer ser administradora, que legal, não sei o que, acho que é lá. Aí fomos abrir o primeiro negócio, deu merda. Aí eu falei, mas ela não é uma boa administradora. Aí eu fui entender, né, cara? Falei, mas amor, por que você faz administração? Sim. Porque eu tava no escritório, era secretária. Aí eu falei assim, mas por que você era secretária se você fez educação física? Aí, cara, olha que doido. Não, eu fiz educação física porque eu tive que ser secretária, porque com o dinheiro que eu tinha quando eu era recepcionista e estudava educação física, e eu queria entrar na sala de musculação, o dinheiro não dava para pagar a faculdade, meus pais não podiam pagar. E aí, como secretária, eu consegui o dinheiro para pagar a faculdade. Aí eu falei, caraca, mas qual é o seu sonho? Eu quero ser educadora física. Mas é porque você fez administração. Entendi. Porque eu entendi que eu já estava ganhando muito bem como secretária. Se eu tivesse que começar de novo, a minha vida não comportava. E aí eu parei, pensei, falei, quer ser educadora física? Veio a pandemia, né? Veio toda aquela história. Eu falei, vai atrás do bacharel. Você só tirou a licenciatura, vai atrás do bacharel. Aproveita, nós estamos trancados em casa. Vai atrás do bacharel. Sim. Aí fomos atrás do bacharel, aproveitamos todo aquele mundo fechado que tinha alguns benefícios para as horas de estágio, porque não estava abrindo nada, né? Então conseguimos passar por aquilo. E efetivamente ela foi ser educadora física. Dá para todo mundo? Não é isso que eu quero dizer, porque não é a parte financeira que eu quero focar, é se você entendeu. E quando eu entendi, cara, minha mulher tá feliz. Exato, cara. E muda alguma coisa? Você gerir a tua família e você gerir o teu colaborador? Não. Não. Será que a gente entende a realidade? São seres humanos acima de tudo, Essa né? É a parada, William. Essa é a parada. O cara não tem resiliência, mas o quanto que o gestor dele tem empatia? Como é que você vê isso aí? Cara, porque ambientes tóxicos são uma verdade. Sim. São terríveis, são horríveis, causam estresse, causam o tal do burnout, que é a doença moderna, causam todas essas coisas, mas por quê, cara? Cara, vamos lá, eu vejo assim, até empresas de EPTW aí, enfim, que a gente imagina que é lindo, maravilhoso, que todo mundo quer fazer parte e tudo mais, a gente sabe que muitas delas que estão ali inseridas, mesmo como Great Place to Work, elas tem um ambiente tóxico, né? Às vezes não é generalizado, às vezes é um setor, é uma área, porque tem um head ali que é um pouco mais tóxico e tudo mais. E hoje se romantiza muito, sabe, Thiago, eu acredito, cara, porque assim, veja, a gente acaba, hoje tem várias nuances de liderança, né? Cada vez que a gente faz um curso de liderança, cada vez surgem nomenclaturas novas, classificações novas, e fica se inventando um monte de coisa, aí tem 10 tipos de líderes aí e tal, cada um fala de uma maneira. Só que a gente, é o que você falou uma vez para mim, a gente tem que falar o óbvio, a gente tem que se atentar ao óbvio, o óbvio tem que ser dito, né? E o que é o óbvio? É aquilo que é a raiz de tudo, que é bom senso, é empatia, é você se colocar no lugar do seu liderado, e vice-versa, e o liderado, por vezes, também se colocar no lugar do gestor, isso falta demais, os caras cobram demais o gestor, mas não sabem, porque não existe uma comunicação clara entre eles não sabem que, por vezes, não é porque o gestor não quer fazer alguma determinada ação, é porque ele, às vezes, não pode. Então, o que acontece? Eu acho que o líder e o liderado hoje, eles têm que voltar um pouco no tempo, parar de romantizar criar um monte de categoria, e entender que, no final das contas, tudo se trata de uma relação humana interpessoal, né? Assim como você bem disse agora, na sua residência você tem a sua esposa, você tem seus filhos, você tem seus amigos, seus pais, que você tem que também, de alguma forma, desenvolvê-los, trabalhar com eles, ceder algumas vezes também em algumas coisas.
Na empresa não é diferente, né? Não é porque você é um líder, por exemplo, que você não possa eventualmente ouvir um liderado, mudar de opinião, ceder também, ter essa empatia, dividir um pouco uma decisão, né? Então são situações que, assim, hoje em dia, as pessoas estão sendo, como eu digo, forjadas num ambiente menos desafiador, então elas estão crescendo com menos inteligência emocional, vamos dizer assim, e por isso, quando elas viram líderes, muitas vezes até pelas hard skills, né, e não necessariamente pelas soft skills, eles viram líderes e acabam sucumbindo, porque eles não estão preparados para lidar com pessoas, porque no final das contas, quando você vira um líder, você tem que fazer com que as pessoas façam resultado, não depende mais só de você, né? Então, se você não aprende a lidar com elas, a entender que são seres humanos que têm medos, que têm receios, aspirações assim como você simplesmente vai perder a mão em algum momento, né? E, enfim, se você for um líder, é o que você fala também, né, Thiago? Eu já vi seus podcasts aí, quando é o líder novinho lá, enfim, é um líder ainda bebê, né? Depois você vai ter nas fases da liderança. Então, dependendo do estágio que você está, fica mais ou menos difícil de você aprender a lidar com isso. Mas, se você começar a fazer um benchmark com pessoas de referência, estudar um pouco mais sobre isso, você vai tentar decifrar um pouco mais a sua equipe e o que você falou, saber que liderança não é uma coisa flat, que é um top-down, que a mesma regra vale para todo mundo. É claro que as normas gerais, elas têm que valer para todos. Porém, cada um é uma pessoa diferente, tem um estofo diferente, uma cultura, uma educação diferente. Então, se você, pelo menos naquelas, porque uma empresa muito grande, você tem muitos liderados, você não consegue estar fazendo esse one-to-one com todo mundo. Porém, principalmente naquelas pessoas de primeiro nível seu, você tem que saber exatamente até da vida pessoal dela, das dores, dos medos e tudo mais. Porque senão você não gera essa empatia, não gera um clima de lealdade. Você gera um clima de gestão por medo, gestão porque você tem o cargo apenas e não porque você inspira elas acima de tudo. Então eu vejo muito isso, sabe, Thiago? Cara, eu acho que a liderança, eu gosto muito de relacionar o dia a dia com o teu time como um grande jogo de xadrez. Por que, cara, um grande jogo de xadrez? Para quem não joga, vale a pena entender. Você tem todo o pelotão de frente, que são os peões, que andam só uma casa. Depois você tem os cavalos, que só pode andar em L. Você tem as torres que andam em linha, os bispos que andam na cor em vertical, a rainha que faz tudo, e todo mundo protege o rei. O grande objetivo, derrubar o rei com checkmate. Cara, não muda dentro da empresa o jogo de xadrez. Você joga xadrez o dia todo. Porque você precisa conhecer a habilidade de todo mundo para você pôr as peças no tabuleiro. Quem são os peões? Quem são os cavalos? Quem são os bispos? Boa. E, cara, quando o peão chega lá no fim, você resgata uma peça. O peão é importante pra caraca. O peão dá checkmate se você usar ele da melhor forma. Porque o peão é a isca do rei. Eu não estou dizendo que as pessoas são peões, não é essa a analogia. Sim, a analogia é que você tem várias pessoas de assistente, analistas, coordenadores, gerentes, como você melhor usa as habilidades de cada uma. Porque se o cavalo anda em L, ele pula peças, o cálculo dele é mais difícil, o cara do outro lado talvez não consegue prever a ação em L do cavalo. Então ele é um grande trunfo para um checkmate, porque ele pula peças. Então, por que você não usa a habilidade de cada um da melhor forma e desenvolve aquelas que eles não têm? Porque esse é o grande segredo. O grande segredo. Porque líder não é perfeito. Né? Eu posso ser um bom especialista em supply chain, mas dentro de operações eu comecei a ter customer experience, não era uma habilidade. E diga-se de passagem, nem auto-I eu sou, que é relacionamento. Para mim, cliente era mais difícil, foi uma fase de adaptação. E aí o que eu preciso? Preciso de um coordenador com customer experience, auto-I, preciso de um gerente de vivência e experiência. Você vai completando aquilo que você não é bom. Então, se eu sou um bispo que anda na diagonal, eu preciso da torre para andar na lateral e na horizontal. Cara, esse é o grande lance. A sua humildade para poder montar e melhor andar com as peças. Por quê? Conforme você vai construindo, cara, você vai falando assim, mas o peão quer virar um bispo. Puta merda, o que o peão precisa para virar um bispo? Crescer? Andar de lado? Ou ele precisa criar a habilidade de andar várias casas? Como é que a gente pode gerar isso? Como é que eu alinho o desejo dele à estratégia?
Esse é o grande segredo, o grande jogo de xadrez. O líder, sabe, o que a gente vê muito nos coordenadores, nos gerentes, em todo mundo é ser comido pela operação. As pessoas são comidas pela operação. Mas de que fato que elas são comidas? Ah, eu tenho muito e-mail para ler. Ah, eu tenho muita reunião para fazer. As reuniões não são produtivas, as reuniões são reuniões para decidir reuniões das próximas reuniões. Mas tá na sua mão cortar isso, tá na sua mão dirigir isso, tá na sua mão sair, pedir pauta, dizer que o tema está se perdendo, vamos voltar ao foco, delimitar o quanto que isso é. Porque 50% do tempo do líder tem que ser com pessoas. Se é um one-to-one, se é feedback, se é sentar do lado, se é pegar na mão, se é chamar para tomar café, não importa. 50% é com pessoas. E você tem que saber, cada um tem filho, cada dificuldade de cada um, o quanto cada um quer se dedicar. Eu gosto muito quando as pessoas me procuram. Eu tive uma liderada que me procurou recentemente, estava terminando veterinária, né? E estava num momento tóxico da empresa mesmo, dessa revolução, compra demais, a gente comprou 3 empresas, um choque cultural muito grande, estilos de liderança, sistemas, enfim. E eu estava recuperando os times e fazendo a fusão, foi muito legal esse processo, e um deles me procurou e falou assim, cara, eu tô fazendo veterinária. E eu vou... Não, quando eu cheguei, ele falou, tô fazendo veterinária, eu só vou ficar mais um ano e vou começar a estagiar e tô indo embora. Eu falei, puta, que legal, como é que eu posso te ajudar nesse um ano até chegar e concluir? O que é que tá faltando? O que é que você pode se comprometer? Não tem problema nenhum. E aí a gente trabalhou por 6, 10 meses, aí ela sentou comigo, essa pessoa, e falou assim, cara, eu tô escolhendo uma pós-graduação aqui, um MBA, e eu queria sua opinião. Falei, mas você não está terminando a veterinária? Já pode fazer pós? Você já vai se especializar o quê? Em cachorro? Em perninha de gato? Brinquei com ela, né? Cavalo. Ela falou, não. Eu queria que você me ajudasse a escolher entre supply chain e gerenciamento de projetos. Ah, bichinho assim, picou, né? Falei, peraí, meu. Como assim, cara? Não, eu tô trabalhando com você e eu tô achando animal e eu quero ficar na empresa porque ela tá passando aí por essa revolução. Mas e a veterinária? Ah, já tranquei. Mas caramba, não era o seu sonho? Cara, meu sonho agora é esse. Boa, falei, mudou. Puta que legal. Aí eu falei, senta aí, cara. Parei o que eu tava fazendo, e é isso que a gente tem que fazer. Senta aí, vamos lá. Supply chain é isso, gerenciamento de projeto é isso. Aí ela olhou pra mim, sua opinião. Eu falei, eu acho que pelo seu perfil, pelo seu comportamento, eu acho que gerenciamento de projetos faz mais sentido. Certo. Você tem uma carreira, eu acho, muito mais Y do que V, você é uma pessoa mais introspectiva, prefere fazer sozinha, gerir sozinha, agir. Gerenciamento de projeto vai ter que gerir times, mas você vai estar mais tempo sozinha do que no supply chain, que você vai estar mais tempo em negociações e tudo mais. Eu sei que a área de compras não é o que você quer, você evita essa coisa, então vai para gerenciamento de projetos. Legal. E aí, cara, ela começou gerenciamento de projetos e entrou o projeto do RP, e eu falei para ela, você é gerente do projeto. Tá tocando bem. Eu tô por trás. Por trás, mão dada, aqui é recurso, aqui é cronograma, aqui é tempo, aqui é dinheiro. Entra nisso, estrutura isso e, pô, que legal, você percebe, cara? Não tem preço, né? E aí eu podia estar ferrado, mas eu tenho gente rodando. Por quê? Comunicação, exemplo, né? Walk the talk é muito, muito importante. E é nesse sentido. Legal. Mas quem gosta de conversar? Quem gosta de sentar aqui? E você previne tantos problemas, seus e-mails vão diminuir tanto quando você começar a entender, conversando, as pessoas estão direcionadas e alinhadas, que elas param de te escalar, elas param de achar que tem que levar tudo. Nossa, eu quero contribuir sobre esse assunto também, cara. Manda bala! Mas vamos lá, deixa eu só pegar um gancho da questão de se autoconhecer, né, que você falou. Cara, isso é muito importante. Veja bem, o que acontece? Você falou um pouco do DISC, né, de algumas ferramentas do DISC, enfim, que é uma ferramenta para conhecer algumas nuances de personalidade. E aqui na empresa, na QLL, a gente implementou, tá, o do Ned Herman. Se eu não me engano, a gente viu até na FGV, né? O HBDI, que é uma vertente ali do DISC também, que também traça perfil de comportamento. Se ele é mais lado esquerdo do cérebro, mais lógico, pragmático, se ele é mais relacional, criativo do lado direito e tudo mais, e as suas subderivações,
Então, o que acontece? A gente fez o quê? Dos funcionários que já estavam aqui, a gente implementou, eu disse, o HBDI fez com que todo mundo preenchesse. Cara, o mais louco é que a gente viu que algumas pessoas estavam em funções que não tinham nada a ver com perfil comportamental. Bingo. E essas pessoas, por sua vez, não desempenhavam uma performance muito boa. Então, você vê que as coisas não são coincidências, né? De fato, se você coloca uma pessoa muito relacional para fazer uma atividade muito burocrática, que não interage com pessoas, ela vai sucumbir em algum momento e vice-versa, né? E é o que você está falando aí. Então, o que acontece? Aí os funcionários novos que a gente está contratando, todos eles passam por isso na entrevista, no processo seletivo, eles preenchem o perfil comportamental. Então, com isso, a gente conseguiu hoje colocar cada peça do xadrez no seu devido lugar, né? O cavalo virou cavalo, o peão virou peão e assim por diante. E a gente conseguiu melhores resultados, obviamente, com isso. Poxa, eu queria até completar que depois que eu comecei a fazer isso, eu me sinto hoje muito mais tranquilo, que você falou sobre não te escalam muito mais, né? Quando você coloca as pessoas para fazer aquilo que elas têm uma predisposição melhor a fazer, primeiro que elas já se sentem mais capazes. E uma coisa que mais recentemente, agora pegando o gancho do seu segundo ponto, que eu comecei a fazer, depois que eu voltei da dengue, que eu tive um movimento curto de sair da QLL e depois voltei para a QLL, que eu não fazia antes e comecei a fazer depois que eu voltei, era isso. Eu era o cara que resolvia e pensava por todos, entende? Eu não era autocrático, mas eu era o cara que o líder mentor, vamos classificar assim. Então as pessoas... Mais um tanto quanto centralizador. Um tanto quanto centralizador. E às vezes eu não me achava, mas eu estava sendo. Mas por quê? Porque simplesmente todo mundo precisava me pedir opiniões, dizer o que tinha que ser feito, para eu dizer o que tinha que ser feito, a forma e tudo mais. E aí eu comecei mais recentemente a fazer um exercício inverso. As pessoas que vêm na minha mesa, a maioria, não importa quem seja, tá? Não importa o cargo. Eu falo assim, fulano, legal. Claro que eu já briefei para elas que eu vou desenvolver elas nesse sentido, então não é uma coisa seca. Eu falo, você já estressou todas as possibilidades, você já pensou aí sozinho todas as possibilidades de resolver esse problema? Ah, ainda não. Então faz assim, volta lá, faça isso. Se ainda assim você tiver dúvida, você volta aqui que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Sabe qual a frase que eu falo pro meu time? Ah. Para cada problema que você me trouxer, me traga 2 soluções para eu decidir. Ótimo, cara. Boa, vou começar a usar aqui também, velho. 2 soluções para eu decidir. Pelo menos 2. Eu quero só decidir. Perfeito. Me traz os cenários. E aí, hoje em dia, depois que eu comecei a fazer isso, que já faz um ano mais ou menos, putz, diminuiu 70%. E não, o benefício não é só meu, que eu tenho menos demanda para resolver. O benefício é que o time se sente mais autônomo, mais importante, mais que eles conseguem tomar decisões. E, acima de tudo, eu estou desenvolvendo liderança, né? Que é o nosso objetivo. Porque o líder que não desenvolve liderança, ou por medo de perder a cadeira, né? Ou porque, de fato, quer resolver tudo, quer centralizar tudo, quer ser o cara das decisões e das sacadas, ele acaba que ele fica travado naquela cadeira. Se ele é um gerente, ele não vai alçar diretor, porque se ele não formar gerentes embaixo dele, ele não consegue subir, não é? Então, acho que esse é um grande ponto aí que eu comecei a fazer recentemente, e isso fez com que eu crescesse demais, sabe, no último ano aí, vamos dizer assim. A construção de um time, e para que o ambiente seja muito bom, eu costumo também relacionar ela a construções de prédios, né? Como você faz a sustentação, como você faz toda a parte estrutural, que é a fundação do prédio, é o que vai valer. E aí a fundação do prédio hoje, que é feita com cimento, com ferro, e tudo mais, né, com análise do solo e tudo mais, eu costumo dizer que é como um líder tem que fazer com o seu time. Ele precisa fazer toda a análise do solo, ele precisa conhecer todas as pessoas que estão ali, quais são os sonhos, identificar os comportamentos e verificar as condições, né? Perfeito. Dá para aproveitar todo mundo? Com certeza não, né? Toda a estrutura de time você vai poder classificar em ABC, você vai poder fazer Pareto, e geralmente 10% do time você tem que trocar todo ano. Você vai trocar. Porque um time de alta performance vai exigir isso, senão as pessoas se acomodam. Principalmente em áreas de atendimento e de produtividade operacional de fábrica de centro de distribuição como o seu, número de picking por pessoa, erro, acuracidade. Tem a medição, tem que ter a competição, tem que ter os números, tem que ter o que está em primeiro e o que está em último, é necessário. Tá? Mas para chegar nesse grau de maturidade, precisa fazer essa fundação e essa sustentação. E eu costumo, sim, fazer a analogia dessa sustentação com saber
qual é o grau de maturidade que cada pessoa tem. E isso vai de encontro com o bebê, com a criança, com o adolescente, com o adulto. Porque a forma como você vai gerir cada um desses, a hora que você identificar, é o que vai fazer toda a diferença para os problemas que você vai ter no dia. Então você vai ter pessoas que acabaram de entrar na função, que estão em formação acadêmica, que estão em desenvolvimento de Excel, enfim. Não sabem nem andar, é o primeiro emprego, é o menor aprendiz, é o jovem cidadão, ele é uma criança, ele é um bebê. Cara, hoje como diretor, é o que eu mais pego nos meus coordenadores quando eles trazem problema de desempenho do time. Meus gerentes, eu falo, tá, esse cara, onde é que ele tá? Vamos lá, vamos pôr as pessoas nas caixinhas. Ah, pega a Joaninha. Joaninha é quem? A Joaninha é um bebê. Puta, o Joãozinho. Não, o Joãozinho tem um pouco mais de experiência, mas, puta, ele faz umas molecagens. Ah, então ele é criança. Põe ele aqui na criança. Ah, como é que é o Davi? Putz, o Davi, meu, ele voa, sabe? Mas de vez em quando ele viaja na maionese e faz cada cagada. Adolescente te desafia? Ele te desafia, né? Adolescente, põe ele no adolescente. Mas e o Júnior lá? Cara, o Júnior, meu, se você cobrar ele, ele fica puto. Mas se você disser pra ele o que ele tem que fazer, que data que ele tem que... Então ele é adulto, né, cara? Adulto não gosta que você fique dizendo o que ele tem que fazer. Ele sabe que ele tem que acordar, escovar os dentes, sair pra trabalhar, tomar banho quando chega, arrumar a cama, ver as crianças, dar comida pro cachorro. Cara, ele sabe o que ele tem que fazer. Só precisa ajudar ele a direcionar o que é que você quer dele. E aí quando você pega a Joaninha, pô, o que você tem que fazer com o bebê? O bebê não sabe comer, só chora, reclama pra cacete, porque quer comer, não sabe, quer andar, não sabe, só caga, faz cagada pra caramba. Se você deixar ele sem fralda, meu amigo, vai fazer uma sujeira desgraçada, e o bebê demanda o teu tempo de 3 em 3 horas. Como é que é um bebê, Pê? O bebê é de 3 em 3 horas, amigão. Dá de mamar, fazer arrotar, dá cólica, dorme. E o ciclo começa de novo. Então, os funcionários, bebês, no começo, precisam que você fale com ele todos os dias, que você diga o tchu-tchu dele todos os dias, que você dê a ordem de prioridade dele todos os dias. Caraca, faz isso com a Joaninha, cara. Faz o tchu-tchu dela todo dia às 8h30 da manhã, cara. Vamos lá, o que eu espero de você hoje? Isso com os times em geral. Quais são os desafios de atendimento hoje? Quais são os desafios de pedidos hoje? Faz 15 minutos de reunião, coordenador de chão de fábrica, coordenador. Você tem que fazer, cara. Eu faço com você, por que você não faz com eles? E aí você pega depois a criança, cara, aí quando você começar a fazer isso, daqui 2, 3 meses, esse cara vai começar a se desenvolver. Aí você vai deixar um pouco mais à vontade, você vai deixar ele pôr leite no copo sozinho, se trocar sozinho, mas você vai observar, porque ele vai derrubar o leite. Sim. Vai observar, porque ele vai se molhar na hora que ele for pentear o cabelo. E eu brinco muito, porque, mano, é muito aqui em casa isso, né? E ele vai ligar a TV, mas, cara, se você não olhar, a hora que ele olhar pra trás e saber que você não tá olhando, ele vai pôr a mão no fogão, ele vai enfiar o dedo na tomada. Ele vai trepar num negócio que ele viu você pegar e vai tentar, e vai cair, cara. Ele precisa de atenção e cuidado direcionado, que eu chamo de supervisão assistida. Talvez você não tenha mais que fazer o tchu-tchu todo dia, mas você vai ter que fazer o tchu-tchu semanal, você vai ter que criar os KPIs e dizer para ele se ele tá bem ou não. Ou diariamente olhar só os KPIs, mas você tem que olhar para ele. E aí, cara, esse cara vai evoluir, vai passar pela adolescência. A hora que ele chegar na adolescência, ali é o dever e a obrigação. Você diz para ele o que precisa, diz que você tá ali, mas repreende, acompanha e gerencia. Porque ele eu diria que é o momento que vai o racha, não é, Ti? Desculpa te cortar. Sim, a adolescência, da analogia que você está trazendo para o mundo corporativo, é o momento em que o funcionário, ou ele sai, acha, pede demissão, entende? Ou ele ele vai ter mais rusga. Não é? Porque ele vai começar a pensar ali, quando ele é adolescente, que fala, o que esse cara tá fazendo? Eu já posso sentar na cadeira desse cara. Exatamente. Olha, eu já posso dirigir, mas eu não tenho 18 anos. Mas eu já sei dirigir. Exatamente. Eu quero a chave do carro, me dá. Eu já posso sair. Eu tenho aqui a minha internet, tenho meus amigos, eu posso tomar uma. Eu posso beber já. Ele vai tentar, cara, ele vai provar. E não é ruim que ele prove. Ele só precisa provar com responsabilidade. Com moderação, né? Ele vai te enfrentar e você vai ter que ter estômago para direcionar. E isso é ruim? Não, isso é bom, provoque. Né? E aí você passa pela adolescência, cara. Ele vai passar pela adolescência. Ele vai falar assim, nossa, como eu era cabeçudo, nossa, como eu fiz merda. Nossa, eu briguei com o cara, eu nem precisava, o cara só quer meu bem. E aí ele vai para adulto, cara. Puta, aí quando você tem os adultos, meu amigo, senta com ele uma vez por mês, direciona. Durante as semanas, pergunta como tá. Se ele precisa de ajuda, nem pergunta como tá. Fala assim,
Pro projeto, tá precisando de alguma coisa de mim? Há alguma coisa tem alguma porta que eu preciso abrir para você? Quer me escalar alguma coisa? É só o que o cara quer. Porque se você começar a encher o saco dele, esse cara vai te mandar merda. Total. E cara, eu sei o que eu tenho que fazer, mano. O que esse cara fica fazendo? Aí ele vai ficar incomodado. Então é por isso, quando você começa a entender esses ambientes, a configurar e colocar as pessoas nos devidos lugares e dar atenção e gerenciar elas, o ambiente deixa de ser tóxico, né? O ambiente deixa de ser difícil, porque você começa a lidar e acompanhar. Se deixar o bebê sozinho, ele vai morrer de chorar, não vai comer, vai se cagar e vai embora. Perfeito. Você precisa estar com ele. Você não deixa a criança começar a fazer as coisas e aprender a fazer sozinha, ela vai falar assim, nossa, me trata igual um bebezinho, que chato, eu vou embora. Se o adolescente, você não dá liberdade, não enfrenta e não tem estômago e diz para ele ainda o que falta para ele ser adulto, ele vai falar, igual as crianças, eu quero sair de casa. Ele vai pôr uma malinha, vai para a rodoviária, como vários adolescentes a gente já viu isso, e vai embora. E o adulto, meu amigo, se você for muito chato, muito microgerenciador, o cara vai falar, vai se fuder esse dinheiro e vai embora. Então, cara, é por isso que as pessoas vão embora. Uhum. Eu ia falar isso agora, Thiago. Você precisa ter essa habilidade, montar o xadrez corretamente, mas acompanhar as peças. Você não tem um tempo no xadrez, você vai lá e bate, pum, sua jogada. Você não precisa estar sempre 7 a 8 jogadas na frente, pelo menos 4, né? Eu consigo só 4, meu cérebro permite. Você está na frente, é isso que você precisa como líder. Antecipar cenários, né, Thiago? Essa é a inteligência que você precisa, porque no final, cara, de tudo que a gente começou a falar na minha perspectiva, o que essa geração que está vindo é só carente. Porque também é uma geração, e todo ser humano precisa de atenção, mas assim, essa geração mais, porque acima de tudo, elas estão vivendo um mundo onde o pai e a mãe estão trabalhando, diferente da gente, já são pais que são independentes, são pais que se separaram, ela está muito mais tempo na mão dos outros na escolinha, como os meus também, é o que me preocupa, porque os pais estão fazendo outras atividades e elas brigam pela atenção mínima dos pais e ela vai buscar isso em você dentro da empresa. Você tem que estar preparado para ir. Tá? Cara, você sabe que eu já dei algumas palestras em faculdades, né? Em universidades e o público-alvo ali são jovens ali de seus 20 anos, 18 anos, enfim. E aí, até para corroborar o que eu vou falar agora, teve uma pesquisa dos Estados Unidos, não me lembro o instituto agora, que eles pegaram jovens justamente de 18 a 20 anos e colocaram para eles ali 10 temas, tá? Para que colocassem em discussão. 10 temas da preferência deles, para eles fazerem uma votação de fato, e para elencar um tema principal para que eles discutissem sobre aquele tema. E, obviamente, que tinham diversos temas ali. E sabe, adivinha qual é o tema que majoritariamente foi votado, Thiago? O medo, cara. Medo. Olha que maluco isso. Você pensa o seguinte, hoje em dia a gente não tem essa visão de que o jovem de 18 anos, ele é muito independente, ele é muito dono de si, ele é muito rebelde, anarquista, não é isso? A gente não vê os jovens hoje muito, até petulantes em alguns momentos, mas você vê por trás, o que eles têm, na verdade, muito é medo. Porque o mundo, como eu falei, aí vai de encontro com aquilo que eu falei, ele foi criado numa redoma. Ele não foi ali desafiado enquanto criança. Então, quando ele chega na selva, de fato, com 18 anos, coincidentemente, ou não é quando você começa a sua vida profissional, teoricamente. É aí que o cara tem medo, né? Medo da competição, porque ele não tem mais aquela superproteção, ele está jogado à mercê dele mesmo, né? Então, enfim, eu acho muito legal. E você trouxe também essa questão de conhecer cada um da sua equipe, não ter uma gestão flat, e saber as fases de maturação do profissional. Você tem na sua equipe, você tem os bebês, você tem os adolescentes, as crianças, os adultos. Sempre. E se você tiver uma gestão flat, você vai, aquela história, você vai desanimar todos, né? Porque você nunca vai ter como fazer uma coisa que agrade todo mundo em todos os momentos. Então, vocês realmente ter essa empatia, esse rapport com o seu time é fundamental, cara. Então, e vale reforçar, o ciclo se renova. Porque aquele adulto que você não incomoda, que pode ser o seu analista sênior de inventário, de gestão de estoque, você fala assim, cara, agora você vai virar o supervisor do armazém. Começou tudo de novo. É verdade, é verdade. Virou bebê de novo, cara. Total. Aí você vai pegar esse cara que você promoveu, você fala assim, nossa, ele sempre trabalhou sozinho, cara. Pus ele na gestão agora e vai continuar sozinho. Calma, fudeu, mudou. Ele virou bebê. Ele não sabe gerir. Você vai ter que começar com ele. Vamos lá, fazer a reunião com o time, ver as metas. Você agora senta com todo mundo.
tá? Conversa. Você também tem que aprender como é cada um. Vamos lá, vou fazer com você. Feedback, primeiros processos seletivos, reuniões de desligamento. Ele virou bebê de novo. Ele tem que ver como faz. E aí a galera erra também. Vou promover esse cara, ele é muito, muito sênior, cara. Muito sênior na função dele, não na nova. Sim, ele é sim. bebê de novo. Falo com propriedade. Sensacional. Vocês, é isso, sabe? Esses são talvez os maiores cuidados. E quando você começa a fazer isso bonitinho, você identifica potencial, identifica aí como vocês fizeram, a caixinha certa. Cara, começa a ficar legal. Aí você começa a acompanhar o cara, a dar feedback, a estruturar, a entender o dia que ele precisou de alguma coisa, como você ajudou e deu o dia para ele resolver alguma outra coisa. Você começa a criar empatia, você começa a criar o vínculo, ele começa a te admirar. Esse ciclo fica vicioso. E na verdade, eu quero muito dizer para as pessoas que não achem que as pessoas ficam pela empresa. Nunca é pela empresa. Tá? Quase nunca é. Também acho. As pessoas admiram, e então se você for um bom líder, e se a empresa quiser ter bons líderes e preparar bons líderes, ela vai com certeza reter e ter pessoas motivadas, porque no fim das contas, negócios são feitos por pessoas, e as pessoas precisam estar à frente. Não adianta, eu sou muito contra as pessoas que ainda dizem que o cliente é acima de tudo, não. Se você não tiver colaboradores felizes, ele não vai tratar o cliente bem, e aí o cliente não vai ser o centro. Então, perfeito. As pessoas precisam estar felizes, precisam saber que brigas comprar, que momentos não comprar. Não há gestão sem medição, tem que ter acompanhamento. E acompanhar é chato, montar dashboard é chato, quando foge, chamar a reunião e o plano de ação e discutir é chato, mas é necessário. Né? Confronto, perfeito. Feedback é chato, mas é necessário. Construção de confiança é necessário. Então, eu acho que, porque as pessoas trocam de empresa, para a gente pensar, eu acho que as pessoas trocam de empresa porque as pessoas entendem que não são ouvidas, que não têm a atenção, que seus gestores não se preocupam, que elas são desvalorizadas e... Então, estagnadas. Não tem outro caminho, não tem outro caminho, elas não brilham os olhos, porque ninguém toca ela e pergunta o que é que a faz brilhar os olhos. Então, eu acho que é por isso, cara. E você? Cara, na verdade, o foco, que nem fala, você bem disse, o foco não deve ser no cliente, o foco deve ser nas pessoas. Sempre. O cliente é uma pessoa, o seu colaborador é uma pessoa, o seu fornecedor também, idem, né? Cara, quando o foco passar a ser, em vez de uma classe, sim nos seres humanos, tudo vai ficar mais fácil, porque, na verdade, tudo tem que estar em perfeito equilíbrio. Eu sei que nem sempre isso é possível, né? Mas a gente tem que buscar ser o fiel da balança, né? Principalmente a gente que ainda, de repente, eu não sou o dono da empresa, mas eu estou abaixo dos donos e tenho toda uma equipe, ou seja, então eu não posso agradar demais só um lado, senão em algum momento vai dar alguma ruptura, né? A gente tem que sempre buscar essa equidade de satisfação. Por vezes, um vai estar mais feliz do que o outro, mas isso não pode ser sempre só pendendo para um lado só, né? E quando você falou de microgestão, que a gente fala sobre isso um pouco, né? Se dá uma conotação muito negativa para o termo microgestão. Mas quando você pega um funcionário que acabou de ser promovido, que é o que você falou, que ele vira de novo um bebê, né? Você precisa microgerenciar. É óbvio que nesse caso a microgestão ela se aplica. Então, tudo isso é bem importante você ter trazido, até estou aprendendo com você, muito bom, como sempre, né? Que é isso. Então, muito legal, cara, muito legal. Pessoal, é isso, cara. Acho que a gente fechou um ciclo de raciocínio bem interessante. Espero ter contribuído. Opa. William, deixa aí suas redes sociais, fala pro pessoal te seguir. Obrigado, cara. Prazerzaço te rever e bater esse papo bacana, esse papo efetivo mesmo. Legal, meu irmão. Antes de deixar as redes sociais, se me permite, eu só quero deixar um recadinho final, tá? Vai lá, pô. É coisa rápida. Para liderados, para líderes e para geral. Para liderados, não seja uma pessoa, um liderado, um funcionário subserviente, tá? Você é um ser humano acima de tudo. Se você está na sua função, se você foi contratado para essa função, significa que você fez por onde para estar ali. E, então, você não pode se anular. Ou seja, só porque o seu líder te deu uma ordem ali direta, às vezes muito sem pensar, porque na correria do dia a dia ele te dá uma ordem sem pensar, e naquele momento você percebe que ele está te delegando algo que ali na frente pode ter um impacto negativo que o seu líder não esteja, às vezes, enxergando quando ele te delegou aquilo. Você não tem por obrigação, mas você tem por questão
de se posicionar, sim, de falar para ele, né? Olha, você chegou a pensar nisso, que isso pode acontecer lá na frente, se a gente seguir nessa linha que você está me pedindo? Você tem que se posicionar. Isso não significa afrontar. Isso significa você confrontar, e só assim você vai crescer de carreira. Numa carreira profissional, você só cresce quando você tem posicionamento. Para quem é líder, né, na verdade, você tem que ser coerente, né? Jordan Peterson, que é um grande escritor aí, psicólogo canadense, ele fala o seguinte: cara, tem pessoas que querem dominar o mundo, mas não arrumam a própria cama, né? Ou seja, essa é uma citação dele. Ou seja, você não adianta você delegar para o seu time uma porrada de coisa que quando o teu time olha para você, você não pratica aquilo, né? Você não é o exemplo, como o Thiago falou há pouco. Então, tenha coerência entre a sua fala e as suas atitudes. Porque, no final das contas, assim como uma criança, ela copia muito mais o pai e a mãe pelas atitudes e não pelo que eles falam, o funcionário idem. Então, se atente a isso também enquanto líder. E, para geral, é o seguinte: se auto-pergunte. Hoje, o que você faz na sua atividade profissional? Você se sente altamente dominante, confortável, tranquilo? Está tudo certo? Se a resposta for sim, então já começa a te indicar você arrumar alguma sarna para se coçar. Começa realmente a indicar você arrumar alguma coisa que te incomode. Tá? Por quê? Cara, você é louco, William, tá falando um negócio desse? O que mais a gente quer no mundo é paz, amor e tranquilidade. A zona de conforto é quentinha. Zona de conforto é quentinha. Por que eu vou querer sair disso, não é verdade? Só que aí que tá. Se a gente fizer um paralelo com a estatística, o Brasil tem 97% de pessoas que não têm prosperidade financeira, por exemplo, né? Vivem com salários ali na conta e não conseguem prosperar. E a maioria das pessoas prefere o comodismo. Será que isso é uma coincidência? Esses 3% de pessoas altamente prósperas, eles foram realmente colocados à prova a todo momento. A gente nunca está na zona de conforto. E é por isso que a gente consegue alçar voos mais altos. Afinal de contas, a zona de conforto, né, é o lar da mediocridade, galera. Então, tomem cuidado e pensem nisso. Muito obrigado, Thiago. Minhas redes sociais é melhor.e.sempre, tá? Então, no YouTube, no Instagram e tal. Então, segue lá que já vai ser muito bacana aí. Enfim, dividir mais conhecimento com vocês. Will, obrigado. Senhores que estão pensando em deixar as empresas e se movimentem também contra o seu gestor, não contra no sentido negativo, mas procura ele para dizer que está doendo, que não está legal, que ele não é uma pessoa bacana, que ele se comunica de uma forma errada. E se ali mesmo ele for contrário a isso e não melhorar, aí significa que está na hora de sair, mas de repente ele também precisa da sua ajuda e do seu input para ele repensar a postura dele. Nem todos são espertos e o óbvio precisa ser sempre dito como a gente começou. Então diga o óbvio para o seu chefe também. Tá bom? Boa. Muito obrigado. Obrigado, querido. Muito maravilhoso estar sempre com vocês e até o próximo. Até mais. Abraço. Tchau. Sucesso.